No vídeo de hoje eu vou te mostrar dois fundos imobiliários de tijolo que ainda estão sendo negociados com desconto. Então fica aí até o final do vídeo porque pode ser boas oportunidades para você investir. Atualmente, pessoal, está bem difícil nós encontrarmos fundos de tijolo que estão sendo negociados com desconto. Isso porque esses ativos têm se valorizado bastante, especialmente por causa da expectativa que a taxa Selic venha a cair. Então isso acaba valorizando os fundos imobiliários de tijolo. Porém, se você pesquisar bem, você ainda encontra fundos nesse segmento que ainda estão com algum desconto. E é exatamente isso que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje. Lembrando que o vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Se algum deles te interessar, estude melhor eles para que você possa assim fazer bons investimentos. Como uma maneira de agradecimento, deixe aí seu like e deixe seu comentário que ajuda bastante no crescimento do canal. Então vamos lá, pessoal. Lembrando que os dois fundos são do segmento de logística, então fundos de tijolo do segmento de logística. O primeiro fundo é o HLOG11. Atualmente está sendo negociado a R$ 90,49. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 8,62. E nos últimos 12 meses, por cada cota no acumulado, ele pagou R$ 7,80 por cada cota. Nessa cena aqui nós podemos ver que o preço justo do HLOG11 é os R$ 115,51, mas como percebemos ele está sendo negociado a R$ 90,49, então uma diferença muito grande. E se levarmos em consideração seu indicador P sobre VP, podemos ver que ele está com desconto de 22%, já que seu P sobre VP está de 0,78. Ele tem um patrimônio aqui de 490 milhões de reais, tem um pouco mais de 5,6 milhões de reais em caixa disponível para futuros investimentos e conta com um pouco mais de 4 mil cotistas, então é um fundo ainda pequeno. Ele tem uma liquidez média diária aqui de 127 mil reais. Descendo aqui nós podemos ver que seu último provento pago foi de 65 centavos por cada cota, isso correspondeu a um rendimento no mês de 0,74. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês, e aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamento desde que ele começou lá no final de 2019 para cá. Então podemos ver que ele tem dividendos aqui bem constantes, né? Sempre nessa faixa ali dos 63 a 65 centavos por cada cota. Vindo aqui no seu último relatório de inicial, correspondente ao mês de maio, podemos ver que atualmente 98% de todo o seu patrimônio estão investidos nos seus imóveis, que atualmente ele tem, galpões logísticos. Ele tem 1% aqui na renda fixa e tem mais 1% em outros fundos imobiliários. Atualmente ele tem aqui 5 ativos, que são esses daqui que eu estou selecionando para vocês. Nessa aqui nós podemos ver o seguinte, como eu mencionei, são 5 imóveis no total, que somam-se uma área de 250 mil metros quadrados. E aqui embaixo vocês podem ver a localização de cada um desses 5 imóveis, a taxa de ocupação, o tamanho de cada um deles, a quantidade de inquilinos que tem em cada um deles. Então assim vocês podem se aprofundar sobre a localização e também sobre a qualidade de cada um desses imóveis. Aqui embaixo também nós podemos ver o segmento dos seus locatários, no caso, qual o tipo de empresa que atualmente é inquilina desse fundo imobiliário. A maioria deles, 36%, são empresas do setor de logística, tem aqui também empresas do setor farmacêutico e empresas do setor de cosméticos. E aqui ao lado nós podemos ver algumas dessas empresas, né? Algumas bem conhecidas, como por exemplo, Eurofarma, o Boticário, o TK Logística, então são empresas assim bem conhecidas. Descendo mais um pouquinho aqui nós podemos ver o seguinte, o vencimento dos seus contratos. A maioria dos seus contratos vão vencer aqui a partir do ano de 2026 para cima, né? 54% dos seus contratos. Lembrando que 100% deles são contratos típicos. Contratos típicos são contratos com uma duração geralmente menor. Então esse já não é um ponto muito positivo, pelo menos ao meu ver. E com respeito ao reajuste, todos os contratos são usados o IPCA como reajuste. E aqui no final do seu relatório de inicial vocês podem ver a imagem de cada um dos seus imóveis atuais. Ele vem especificando mais alguns detalhes sobre cada um deles. E assim vocês podem conhecer um pouquinho melhor, também ver com respeito à qualidade dos seus 5 imóveis atuais. Então é sempre bom vocês lerem aí todo o relatório de inicial para que vocês possam entender muito bem como é que esse fundo funciona. E o segundo fundo, pessoal, é a Pátria Logística, atualmente sendo negociado com esse código PATL11. Atualmente sendo negociado a R$ 71,99. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 9,78%.
e nos últimos 12 meses por cada cota ele pagou o valor aqui de R$ 7,04. Descendo aqui nós podemos ver que seu preço justo é os R$ 98,21. Então está com uma diferença muito grande para os R$ 71,99 que está sendo negociado atualmente. Se levarmos em consideração o seu P sobre VP, podemos ver que está com desconto aqui de 27% para o que seria o seu preço justo. Ele tem um patrimônio também de 490 milhões de reais, bem parecido com outro fundo que eu mencionei. Ele tem um caixa aqui de 4,6 milhões de reais disponível aí para futuros investimentos e tem um pouco mais de 24 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária aqui de 717 mil reais. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu último provento pago foi de 60 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento no mês de 0,90. E ele também sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês. Então, sexta-feira agora, que vai ser o último dia útil desse mês de junho, ele anunciará os seus proventos. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamento desde lá de 2020 para cá. Nota-se que ele tem conseguido aumentar o valor dos seus proventos. Então, isso é algo positivo. Vindo aqui agora no seu último relatório gerencial, vamos entender um pouquinho melhor como é que esse fundo ele funciona. Atualmente ele conta aqui com 4 imóveis e aqui vocês podem ver o nome de cada um desses imóveis, também a quantidade de locatários, o tamanho de cada um desses imóveis, a vacância, se existe vacância ou não, e também o prazo remanescente dos seus contratos. Então nota-se aqui que ele só tem vacância nesse imóvel aqui de Ribeirão das Neves, onde ele tem uma vacância aqui de 4%. Então é muito pequena a sua vacância atualmente. Aqui também nós podemos ver o segmento dos seus locatários, no caso, qual o segmento de atuação dos seus principais inquilinos. Se destaca aqui empresas do setor alimentício, do setor de logística e do setor de eletrodomésticos. Além disso, aqui ao lado nós podemos ver alguns dos seus principais inquilinos. E tem empresas aqui bastante interessantes, como por exemplo a BRF, a Multiterminais, a Bifpaf, são empresas assim bem conhecidas. Aqui mais embaixo também nós podemos ver o tipo de contrato, né? Nota-se aqui que 26% dos seus contratos são contratos típicos, como eu mencionei anteriormente, são contratos com uma duração menor, e 74% dos seus contratos são contratos atípicos. Contratos atípicos são contratos com uma duração maior, geralmente aí 3 anos para cima. Aqui ao lado também nós podemos ver qual o indexador do reajuste dos seus aluguéis. Na maioria deles, em 94% do seu reajuste é usado o índice IPCA e em 6% é usado o índice IGPM. Além disso, nós podemos ver aqui também os seus principais meses de reajuste. Então, geralmente aqui no mês de março, com 46% e no mês de setembro com 29%. Aqui vocês podem ver seu histórico de vacância física, no caso, a porcentagem de espaço dos seus imóveis que estão desocupada, atualmente tendo como referência o mês de março de 2023 apenas 1%. Então, isso é um ponto positivo. E aqui embaixo também nós podemos ver o vencimento dos seus contratos. A maioria deles vão vencer aqui em 2026, 50% e 2027, 29%. E aqui no final do seu relatório também vocês podem conferir cada um dos seus imóveis atuais. São imóveis bastante interessantes, então vale a pena aí vocês tirarem um tempinho para poder estudar esses dois fundos que eu mencionei. Como eu falei, não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. O objetivo aqui é mostrar fundos imobiliários de tijolo do segmento de logística que ainda estão sendo negociados com desconto. Agora, se vale a pena ou não, cabe a cada um de vocês decidir. Então, por isso que eu falo para vocês estudarem, se aprofundarem sobre cada um deles, para ver se eles se encaixam nos seus critérios de investimentos ou não. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like como uma maneira de agradecimento. Deixe aí seu comentário se você já conhece um desses fundos imobiliários que eu mencionei. Ou se não, o que achou de cada um deles. Deixe aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.